Oi, boa noite, eu me chamo Cíntia Pinheiro, sou psicóloga e atualmente especializada em psicologia analítica pelo Instituto Dédalus. Hoje é nosso 21º vídeo e eu vou ler 2 parágrafos do final do 20º vídeo, que ficou um pouco truncado, o final dele, então eu vou retomar aqui no 21º vídeo. Da Tony Wolff, a obra Fundamento da Psicologia Complexa. Ao aplicar o conceito de constância, o princípio que é relevante psicologicamente não é o da conservação da energia, mas o princípio da equivalência. Isso significa que para cada energia que se dissipa em um determinado estado, uma quantidade equivalente da mesma ou de outra energia aparece em outro lugar. Psicologicamente, isso significa que uma atividade psíquica que se tornou obsoleta é substituída por outra atividade de igual intensidade energética, ou seja, por uma atividade de valor equivalente. Ele traz aqui nota de rodapé com relação à palavra equivalente. A experiência prática nos ensina, de forma geral, que uma atividade psíquica só pode ser substituída por algo equivalente. Por exemplo, um interesse patológico, uma fixação em um sintoma, só pode ser substituído por uma ligação igualmente intensa a outro interesse, razão pela qual uma retirada da libido do sintoma nunca ocorre sem a substituição. Se a substituição tem um valor energético menor, sabemos imediatamente que uma parte da energia pode ser encontrada em outro lugar. Se não na consciência, então na formação inconsciente de fantasias ou em uma perturbação das funções fisiológicas superiores. E no segundo caso, se uma quantidade de energia ativou uma nova forma de aplicação, então uma quantidade correspondente de energia foi retirada de uma forma anterior. A nova manifestação da energia pode já estar presente na consciência, sem que seja reconhecida como a implementação equivalente da forma anterior desaparecida. Nesse caso, só se está inconsciente da correspondência entre o estado energético anterior e o atual. No entanto, também pode ocorrer com frequência que uma quantidade de energia desapareça completamente, sem que seja observada uma formação de substituição na consciência. Nesse caso, de acordo com o princípio da equivalência, deve-se evidenciar uma atividade aumentada do inconsciente. A quantidade de energia que desapareceu da consciência configurou o inconsciente e está lá, pronta para outra utilização, se a nova forma de estado energético puder ser tornada consciente. A atividade inconsciente, então, contém o valor de intensidade que se retirou do uso consciente. A fenomenologia dessa atividade inconsciente manifesta-se, conforme o caso, sob a forma de sonhos particularmente vívidos, fragmentos peculiares de fantasia e semelhantes. No entanto, a manifestação mais comum é a formação de sintomas que interrompem o processo consciente, cujo alcance é vasto e cuja natureza é diversificada. Isso vai desde nervosismo comum, inquietação interna, explosões emocionais repentinas, sensação inexplicável de vazio ou tristeza, atividade exagerada ou medo incompreensível, até distúrbios mais graves da consciência, como depressões, paralisia de vontade, falha em uma função importante, pensamentos obsessivos, colapsos nervosos, até toda a gama de sintomas corporais psicogênicos. A formação de sintomas é, portanto, a substituição equivalente do valor energético que desapareceu da consciência. Essa constatação não é uma mera inferência teórica a partir da visão da complementaridade entre consciência e inconsciente, mas um fato empírico baseado no material experimental. Se a análise desses sintomas conseguir trazer de volta ao consciente esses conteúdos ocultos, geralmente pode-se demonstrar que a quantidade de libido que desapareceu da consciência gerou uma formação no inconsciente que, apesar de todas as diferenças, compartilha vários traços com os conteúdos conscientes que haviam perdido sua energia. É como se a libido tivesse levado certas qualidades consigo para o inconsciente, e que muitas vezes é tão claro que se pode reconhecer, a partir desses traços, de onde vem a libido que ativa o inconsciente. Com essa constatação, formula-se simultaneamente um outro fato psicológico, que descreve com o conceito de fator de extensão. Aí tem uma nota de rodapé com relação a este fator de extensão. Jung adotou o conceito de fator de extensão de von Hartmann,
Para a empiria do fator de extensão, vê especialmente alguma coisa, símbolo da libido, que está em alemão. Sir James Jeans descreve a entropia e a intervenção nela com a seguinte imagem. É conveniente definir a entropia de modo geral de tal forma que um estado mais frequente tenha sempre uma entropia maior do que um estado menos frequente. Assim, a entropia se torna uma medida para a frequência de um estado dado. O estado final, entre parênteses, a entropia, evita acumulações de qualquer tipo, seja de substâncias específicas, seja de energia. No estado mais frequente, tanto a matéria quanto a energia estão igualmente distribuídas. No entanto, um ser de outro mundo que observasse a Terra com a devida atenção notaria sinais que poderiam levá-lo a suspeitar se, surpreendentemente, não haveria exceções locais à lei geral da entropia. Do ponto de vista puramente físico, por exemplo, o ouro é um metal bastante comum. Ele não é de forma alguma favorecido ou tratado de maneira especial pelas leis da natureza. No entanto, nosso visitante poderia notar que todo o estoque de ouro do mundo, que originalmente estava bastante uniformemente distribuído por toda a superfície terrestre, tende a se acumular em alguns poucos locais pequenos, o que parece contradizer de maneira flagrante a exigência da segunda lei da termodinâmica. Da mesma forma, de acordo com essa lei, o fogo não deveria ocorrer de maneira geral, embora ela permita que ocorram eventos aleatórios. No entanto, essas ocorrências aleatórias deveriam ser mais prováveis quando o tempo está quente e seco. No entanto, nosso visitante não apenas encontraria inúmeros incêndios na Terra, mas também perceberia que eles ocorrem especialmente frequentemente quando o tempo está frio e úmido. Ele veria um número maior de incêndios nas áreas da superfície terrestre coberta de neve do que nas que estão secas sob o calor do equador do Sol. Além disso, ele notaria que pequenas acumulações de gelo ocorrem particularmente quando o tempo está claro e seco. A probabilidade de todos esses eventos ocorrerem no curso normal de uma natureza inexplorada seria da mesma ordem de grandeza que a de um caldeirão de água congelar se fosse colocado no fogo. Uma análise estatística das transgressões mais graves da segunda lei mostraria que os locais onde os crimes ocorrem são precisamente os que chamamos de centro de civilização. A matéria inanimada obedece absolutamente à lei, mas o que chamamos de vida a evita com sucesso variável. Seria bastante razoável, portanto, definir a vida precisamente como a capacidade de contornar essa lei. Isso significa que a quantidade de energia que está associada a uma formação não pode ser transferida para outra sem a transferência de partes daquela formação. Portanto, o fator de extensão dá à nova forma de estado energético sua determinação dinâmica. O fator de extensão psicológico implica que a energia não deixa um determinado estado como uma intensidade pura para transitar completamente para um novo estado. Em vez disso, características da formação anterior, na qual a energia estava investida, são transferidas para a nova manifestação. Esta contém qualidades que também estavam presentes na formação anterior. O conceito de fator de extensão leva à maneira como a energia é transformada, o que é de especial importância para a energética psicológica e possui suas determinações psicologicamente específicas. A psicologia complexa utiliza, em vez da afirmação válida na física, de que uma quantidade de energia se transfere de um sistema ou estado para outro, as expressões transferência e transformação da energia. A transferência refere-se ao processo natural deixado por si mesmo, ou seja, a mera ativação do inconsciente, a intensificação de sonhos e fantasias e as formações substitutivas de conteúdos inconscientes na forma de sintomas. Transformação, ou também transmutação, refere-se à transferência intencional, como é possível na física com a ajuda de máquinas. A transformação energética e psicológica também exige uma intervenção no processo natural, isto é, a conscientização ou inclusão dos conteúdos inconscientes configurados pelo processo energético, por um lado, e a atitude consciente em relação a isso, por outro. A ativação, como mera transferência, apenas evidencia o fator de intensidade.
O valor energético que desapareceu da consciência é, de fato, transformado em um estado equivalente, mas não psicologicamente equivalente. A intensificação do processo inconsciente é funcionalmente uma substituição inadequada, como é melhor visto nos sintomas neuróticos, que atuam apenas como uma perturbação do processo consciente. Estes são fenômenos de estagnação do processo energético, causados pela falta de um fluxo natural, ou, mais precisamente, pelo obstáculo que impede o fluxo natural que direcionaria a energia para um outro estado. Apenas a consideração do fator de extensão possibilita a intervenção que transforma a nova forma de estado energético, também psicologicamente, ou seja, de forma significativa, em um estado equivalente. Assim, surge a necessidade de aplicar também o princípio da entropia como modelo, pois o princípio da equivalência apenas afirma que as transformações energéticas ocorrem de maneira equivalente. Ela não diz nada sobre a natureza dos processos e sobre como as movimentações energéticas acontecem. O movimento energético só ocorre quando existe uma diferença de potencial. A transformação das formas de energia está vinculada à presença de diferença de intensidade. De fato, todo estado energético passa de locais de maior intensidade para locais de menor intensidade. O movimento só ocorre onde há um gradiente, ou seja, diferença de nível energético, e é equivalente à transformação da energia de uma forma de estado para outra. O conceito de diferença de potencial utilizado aqui vem da termodinâmica e inclui a afirmação de que as transformações energéticas dentro de um sistema natural fechado tendem a equilibrar o gradiente energético, fazendo com que as diferenças de valor do sistema como um todo passem de um estado improvável para um estado provável. Quando o gradiente está totalmente equilibrado e um estado é alcançado onde não há mais diferença de intensidade, nenhuma mudança adicional ocorre e o processo chega a um ponto de estagnação. A energia não se transforma mais de forma equivalente, pois está distribuída uniformemente. A expressão dessa lei é o princípio da entropia. Ele é equivalente à irreversibilidade do processo energético em um sistema natural. Na natureza inanimada, os processos energéticos sempre ocorrem de forma entrópica, ou seja, de modo que a energia passa do estado de maior intensidade para aquele de menor intensidade. O oposto nunca ocorre espontaneamente. O processo energético tem uma direção específica. Na natureza deixada por si mesma, é irreversível. Através de uma intervenção no fluxo natural, é possível obter trabalho com uma maior intensidade e, assim, reverter parcialmente o processo energético, o que impede que o estado entrópico final seja alcançado em uma maior ou menor medida. Toda a vida orgânica é baseada nesse fato. Em relação à natureza concreta, a técnica é o meio de intervenção. Invenções técnicas simples também são possíveis para alguns animais. Entretanto, como o desenvolvimento de calor está quase sempre associado a processos e equalização de diferenças de temperatura, não pode ser completamente eliminada por nenhum meio. Com cada conversão de energia gerada pelo trabalho, há uma perda parcial de energia. Em um sistema fechado, isto é, em um sistema no qual nenhuma energia externa é possível, a soma de energia, a partir da qual não é mais possível obter trabalho, aumenta devido aos processos que ocorrem espontaneamente e não pode mais ser convertida de maneira equivalente. O problema da conversão adequada de energia é o problema central da energética psicológica. É, portanto, necessário investigar os equivalentes psicológicos do potencial gravitacional e do conceito de entropia. Isso significa que apenas as relações de movimento correspondentes podem ser examinadas. Assim como a consciência humana inventou máquinas para intervir no fluxo entrópico da natureza, também ocorre processo na própria psique, como a base da consciência, que igualmente intervém no fluxo irreversível da natureza psíquica. Pode-se até dizer que, assim como na natureza exterior, o segredo da matéria viva escapa do processo físico-mecânico. Aí ele faz referência ao nosso de rodapé. Sir James Jeans descreve a entropia e a intervenção nela com a seguinte imagem.
É conveniente definir a entropia de modo geral, de tal forma que um estado mais frequente tenha sempre uma entropia maior do que um estado menos frequente. Assim, a entropia se torna uma medida para a frequência de um estado dado. O estado final, entre parênteses entropia, evita acumulações de qualquer tipo, seja de substâncias específicas, seja de energia. No estado mais frequente, tanto a matéria quanto a energia estão igualmente distribuídas. No entanto, um ser de outro mundo que observasse a Terra, com a devida atenção, notaria sinais que poderiam levá-la a suspeitar se, surpreendentemente, não haveria exceções locais à lei geral da entropia. Do ponto de vista puramente físico, por exemplo, o ouro é um metal bastante comum. Ele não é de forma alguma favorecido ou tratado de maneira especial pelas leis da natureza. No entanto, nosso visitante poderia notar que todo o estoque de ouro do mundo, que originalmente estava bastante uniformemente distribuído por toda a superfície terrestre, tende a se acumular em alguns poucos locais pequenos, o que parece contradizer de maneira flagrante a exigência da segunda lei da termodinâmica. Da mesma forma, de acordo com esta lei, o fogo não deveria ocorrer de maneira geral, embora ela permita que ocorram eventos aleatórios. No entanto, essas ocorrências aleatórias deveriam ser mais prováveis quando o tempo está quente e seco. No entanto, nosso visitante não apenas encontraria inúmeros incêndios na Terra, mas também perceberia que eles ocorrem especialmente, frequentemente, quando o tempo está frio e úmido. Ele veria que o número maior de incêndios nas áreas da superfície terrestre cobertas de neve do que nas que estão secas sob o calor do Equador ou do Sol. Além disso, ele notaria que pequenas acumulações de gelo ocorrem particularmente quando o tempo está claro e seco. A probabilidade de todos esses eventos ocorrerem no curso normal de uma natureza inexplorada seria da mesma ordem de grandeza que a de um caldeirão de água congelar se fosse colocado no fogo. Uma análise estatística das transgressões mais graves da segunda lei mostraria que os locais onde os crimes ocorrem são precisamente os que chamamos de centro de civilização. A matéria inanimada obedece absolutamente à lei, mas o que chamamos de vida a evita com sucesso variável. Seria bastante razoável, portanto, definir a vida precisamente como uma quantidade de contornar essa lei. A consciência é o fator misterioso, que apesar de toda a regularidade entrópica, é capaz de se converter em valores mais elevados. Assim que se passa da suposição teórica do conceito de energia para a aplicação prática, trata-se de formas específicas da energia. Na física, por exemplo, fala-se de energia elétrica, energia química, energia do carvão, do vapor, etc., com o que o conceito de energia é concretizado e identificado com as substâncias que são submetidas à análise energética. Na psicologia ocorre o mesmo. O movimento energético só é visível por meio de processos e conteúdos específicos, ou determináveis, e a perspectiva energética não pode, portanto, ignorá-los. O conceito de valor energético, como descrição dos processos de movimento, está no topo, mas também está simultaneamente conectado com outros conceitos de valor psicológico. Assim, o valor energético de um processo é também determinado e significativo em termos de conteúdo, como, por exemplo, os movimentos de progressão e regressão ou os de extroversão e introversão. Além dos valores psicologicamente determinados, também são válidos os valores culturais gerais, como o valor ético, o conceito de diferenciação da consciência, etc. Dessa forma, a aplicação do conceito de energia psicológica inclui elementos do método das ciências culturais e, especialmente, as premissas da psicologia complexa em relação à estrutura e fenomenologia da psique. Uma premissa particular é a atividade criativa da psique, como causa última não fundamentada, mas empiricamente observada para os movimentos e conversões energéticas. Na medida em que se pode observar transformações energeticamente equivalentes, trata-se de um princípio paralelo ao modelo físico. A diferença psicológica está no fato de que novos valores, tanto em conteúdo quanto em função, podem surgir. A psique intervém na regra do fluxo reversível. No entanto, a consciência não pode intervir de forma ilimitada, pois a conversão energética está condicionada a certas condições. Faz parte da natureza criativa da psique que as intervenções do fluxo natural básico formam sua estrutura. A criação da consciência e a possibilidade de diferenciação e expansão da consciência é sua intervenção cardinal. Por outro lado, parece haver uma intenção específica associada a esse experimento, pois depende absolutamente da atitude
e do esforço desse produto seu. Se mais intervenções e transformações adequadas terão sucesso. Sendo que, novamente, o simples processo natural psíquico é convertido em cultura, ou seja, em consciência, mas apenas quando as regularidades da natureza psíquica são consideradas. O princípio supremo da psicologia complexa é a complementaridade entre a consciência e o inconsciente, ou psicoobjetiva, e a visão subjacente da totalidade psíquica obtém sua fundamentação principalmente pela energia psicológica. Energeticamente, a totalidade psíquica é um sistema energético relativamente fechado. Não é redutível a processos corporais, nem é apenas um produto da herança e das condições ambientais, mas sim da realidade autônoma inerente do indivíduo. No ser humano de cultura ocidental atual, o sistema total se divide em dois subsistemas, que são relativamente fechados entre si, formando assim dois sistemas autônomos. A orientação psicológica do indivíduo atual está totalmente voltada para o sistema consciente. Este é caracterizado por valores culturais, ou no mínimo, por valores de civilização e por sua conexão com o complexo do eu. Sua função é a relação do indivíduo com sua própria pessoa e com o mundo externo. O sistema inconsciente ou psíquico objetivo é, em primeiro lugar, por sua própria natureza e, em segundo lugar, devido ao seu não acoplamento com o sistema consciente, a natureza psíquica. É caracterizado pelo fluxo de constelações energéticas arquetípicas. Sua função é equilibrar o sistema consciente em relação às condições coletivas psíquicas objetivas. No entanto, essa função só pode ser exercida se ele estiver conectado ao sistema consciente. A conexão entre os dois sistemas provoca uma mudança ou expansão do sistema consciente, fazendo com que ambos se tornem sistemas abertos dentro do sistema total, isto é, o Self. O processo de conversão energética ocorre tanto dentro do sistema consciente quanto dentro do sistema inconsciente, mas com diferenças características. Ele traz aqui uma nota de rodapé. O inconsciente pessoal pertence energeticamente ao sistema consciente, pois seus conteúdos estão psicologicamente ligados ao complexo do eu e, portanto, podem ser assimilados pela consciência. Na mais da infância, os dois subsistemas ainda não estão separados, mas logo, através de uma das intervenções psíquicas inexplicáveis no sistema natural, a formação do complexo do eu e da consciência ganha uma solidez que permite ao jovem gradualmente se isolar da atração do sistema total. Eles também se reportam notas de rodapé. A separação da consciência em relação à totalidade psíquica é o problema psicológico da infância, um problema de importância e dificuldade consideráveis. Há crianças para as quais esse processo nunca é totalmente bem sucedido. Sua paralela filogenética pode nos esclarecer sobre essa problemática. Ela encontrou sua expressão arquetípica em inúmeros mitos e lendas. Apenas para citar alguns motivos: a Era de Ouro, o estado primordial de felicidade, as lendas do paraíso, o tempo em que os deuses ainda caminhavam na Terra, o ser humano cósmico, a ideia platônica do ser humano hermafrodita, que os deuses separaram em dois, o mito indiano da ilha, das joias, do mar, do néctar. Entre as crianças, encontramos motivos semelhantes nos sonhos cósmicos. O despertar, ou seja, a separação da consciência é frequentemente retratado como um choque enorme ou simbolizado pelo nascimento da Terra, pelo nascimento na Terra, a partir de outro planeta. Entre os arcaicos, a origem do ser humano é explicada não apenas por causas naturais, mas também e principalmente por causas espirituais, tanto cosmogônicas quanto individuais. Com isso, a consciência que se diferencia torna-se um sistema relativamente fechado, que contém em si mesmo as diferenças de intensidade necessárias para as conversões energéticas. As diferenças de potencial que provocam a inversão energética geram posições conflituosas para o sistema psíquico. Na criança pequena, elas se manifestam como uma divergência entre o instinto natural e o ser socialmente adaptado que está se formando. No jovem, como uma fase de tempestade e estresse, em lutas de natureza ética e ideológica. O adulto maduro enfrenta conflitos psíquicos e deve superar contradições internas. Com o tempo, as tensões iniciais se equilibram e forma-se uma postura estável e relativamente imutável. Com isso, as diferenças de intensidade dentro do sistema consciente diminuem cada vez mais.
resultando em um estado de certa forma entrópico, que agora pode ser avaliado como um fator negativo. A postura dentro do sistema consciente é firme, mas também rígida, ao se fechar para novas mudanças. A queda necessária para o processo energético ainda existe, mas agora entre o sistema consciente e o inconsciente. A transição ou conexão entre os dois sistemas é formada pelas funções psicológicas inferiores. Quando a conexão do sistema inconsciente é realizada pelo reconhecimento da nova diferença de potencial, o movimento energético passa para o processo psíquico objetivo autônomo. Em outras palavras, em vez da diferenciação anterior da consciência, ocorre a diferenciação da personalidade total, o que equivale a uma expansão do sistema consciente. A consciência firmemente estabelecida torna-se a função da consciência aberta. O caso oposto à estagnação da consciência, que é um fenômeno normal, se não durar muito, ocorre na psicose. O sistema inconsciente nunca foi totalmente separado do sistema consciente, ou a barreira entre os dois é tão fina que pode ser rompida por uma perturbação intensa. Em qualquer caso, a atração pelo sistema inconsciente é tão grande que este gradualmente retira toda a energia do sistema consciente, até que, com a ocorrência da doença, ele se substitua ao sistema consciente. O aspecto psicológico desse estado é uma intensa exclusão em relação ao ambiente. Com a extinção do sistema consciente, a relação de tensão entre os dois sistemas é anulada e o movimento energético torna-se entrópico. O sistema inconsciente está, então, em estado puro. Pelo menos é um estado que ocorre sem qualquer intervenção do sistema consciente e que, na sua fenomenologia energética, assemelha-se mais a um sistema natural deixado por conta própria. Uma certa conversão de energia também ocorre dentro desse sistema, agora totalmente fechado em si mesmo. Na medida em que as imagens psíquicas, as autorrepresentações do sistema inconsciente se transformam e mudam. Contudo, seu sentido só se torna claro para um observador externo e se desintegra progressivamente, pois nenhuma intervenção de uma consciência intacta pode retirá-las em maior escala das formas arquetípicas puras e assimilá-las. A estrutura energética do sistema psíquico objetivo ou natural manifesta-se em sua dinâmica, ou seja, na modificação característica de seus conteúdos. Seus conteúdos são imagens, pois a forma específica de energia psíquica no estado natural é a imagem fantasmagórica, incluindo os sonhos. A constante mudança das imagens significa um movimento energético que pressupõe uma certa tensão ou diferença de nível. Isso se expressa na ambivalência ou ambiguidade das imagens fantasmagóricas e na sua manifestação como pares de opostos. Novos conteúdos ainda inconscientes frequentemente aparecem em sonhos e fantasias em pares, como gêmeos ou dualidades. Um conteúdo psíquico objetivo avaliado pela consciência é ambíguo, paradoxal, eventualmente dúbio. Os fenômenos do processo psíquico objetivo deixado por conta própria têm um caráter enantiodrômico constante. Conteúdos positivos alternam continuamente com negativos. Por exemplo, se há uma situação de conflito na consciência, uma imagem que representa uma tentativa de solução é imediatamente seguida por outra com um desfecho destrutivo. Se as imagens fantasmagóricas lidam com certos valores, na imagem seguinte será apresentado o contravalor ou a falta de valor. Se o princípio luminoso se manifesta, o princípio escuro aparece logo em seguida. Em suma, todas as condições psíquicas se manifestam na constante alternância de sim e não. Fenomenologicamente, elas podem ser diferentes, mas faltam-lhes o caráter antinômico. Somente a intervenção da consciência distingue-se quanto ao seu valor psicológico. O processo psíquico objetivo, quando deixado por conta própria, segue a direção natural, ou seja, o fluxo entrópico. Ele traz uma nota de rodapé com relação a esse fluxo entrópico. A lei de que a entropia aumenta em um sistema natural fechado pode talvez fornecer uma explicação para a ocasional independência do psíquico objetivo da categoria do tempo. Eddington discute como, em uma região de equilíbrio perfeito, a energia não é mais divisível e, portanto, o tempo também não tem mais direção. O ponteiro não sabe para que direção deve apontar. Seria incorreto dizer que tal região é atemporal. Os átomos vibram de maneira habitual, como pequenos relógios. Podemos medir a sua velocidade e duração.
O tempo ainda está presente e mantém suas propriedades usuais, mas perdeu a sua seta de direção. Ele se estende como o espaço, mas não avança. Interessante. Deixa eu ver quando eu continuei. Onde foi que eu parei? Espera aí que eu me perdi aqui, só um minuto. Assim, ele produz continuamente fenômenos psíquicos, como sonhos, fantasias e sintomas, mas eles apenas se convertem entre si. A conexão psicológica do sistema inconsciente com o consciente nunca é estabelecida pelo primeiro. Assim como a verdadeira diferença de potencial psicologicamente importante só é dada pela tensão entre o sistema consciente e o sistema psíquico objetivo. Bom, vamos parar por aqui, que ele vai continuar falando do sistema consciente. Aí nós vamos fazer no próximo vídeo, no 22º. Nos vemos já já.